E aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre trigonometria. E nós vamos começar a aula com um caso particular da trigonometria, que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Veja o triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Eu coloquei como vértices desse triângulo os pontos A, B e C. Na frente do vértice A, nós temos o lado A. Notem que vértice é um ponto. Ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E A é um segmento de reta. O lado é um segmento de reta. Portanto, letras minúsculas do nosso alfabeto. Oposto ao vértice A, na frente do vértice A, nós temos o lado A. Na frente do vértice B, oposto ao vértice B, nós temos o lado B. E na frente do vértice C, o lado C. Existe um teorema da geometria que diz que em qualquer triângulo, oposto ao menor ângulo, vem o menor lado, e oposto ao maior ângulo, o maior lado. No caso, A é um ângulo reto, é o maior ângulo do triângulo retângulo. Por isso, oposto a ele, vem o maior lado, é a hipotenusa. B e C são chamados de catetos. Com relação ao ângulo C, ao vértice C, nós temos dois lados que estão juntos com ele. O lado A, que é a hipotenusa, e o lado B, que é o cateto. Este lado B é chamado cateto adjacente ao ângulo C. É o cateto que está junto com o ângulo C. Na frente do ângulo C, nós temos o cateto C. O cateto C é o cateto oposto ao ângulo C. Vamos pegar o vértice B ali de cima. Junto com ele, nós temos o lado A, que é a hipotenusa, e o lado C, que é um cateto. É o cateto adjacente ao ângulo B. É o cateto que está junto com o ângulo B. Na frente do ângulo B, nós temos o lado B. Ele é o cateto oposto ao ângulo B. Conhecendo a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, você também tem que conhecer três fórmulas. Vejamos as fórmulas. Seno de um ângulo interno agudo do triângulo retângulo, vamos chamá-lo de alfa. Seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto a este ângulo alfa, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, o cateto que está junto com o ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. E a última fórmula, tangente do ângulo alfa. É o cateto oposto, o cateto que está na frente do ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente, o cateto que está junto com o ângulo alfa. Além dessas três fórmulas, você também deve conhecer uma tabela. Veja a tabela. Nesta tabela nós colocaremos os três ângulos fundamentais. Primeiro deles, 30 graus. Seno de 30 graus é igual a meio. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. O segundo ângulo, 45 graus. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, também raiz de 2 sobre 2. Notem que o seno é igual ao cosseno. E tangente de 45, 1. O último ângulo, 60 graus. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus, meio. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Você deve ter percebido que o seno de 30 graus, meio, é igual ao cosseno de 60 graus, também meio. Por quê? Porque a soma deles é igual a 90 graus. Eles são ângulos complementares. Dois ângulos complementares têm cofunções iguais. O que seria isso? O seno de um é igual ao cosseno de outro. Ou a tangente de um ângulo é igual à cotangente do outro. Por exemplo, tangente de 10 graus é a mesma coisa que cotangente do que falta para chegar a 90, ou seja, 80 graus. Além da tabela e das fórmulas, você deve saber usar as fórmulas. Vamos ver como é que são usadas essas fórmulas. Calcule o valor de x na figura abaixo. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Olha o ângulo reto.
na frente dele o lado 10. Então 10 é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é o maior lado dele. O único ângulo agudo é 30 graus. Notem que bem na frente dele nós temos o lado x, é o cateto oposto a 30 graus. Devemos então fazer a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Vocês viram agora três fórmulas. A única fórmula que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, seno do ângulo dado, 30 graus, é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30, nós vimos na tabela que vale meio. Substituímos então seno de 30 por meio, ficando assim com meio igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, 10. Agora é só multiplicar em cruz. X vezes 2, 2x. E 1 vezes 10, 10. Dividindo os dois lados da equação por 2, 2x dividido por 2, x. E 10 dividido por 2, 5. X é igual a 5. Vamos agora ver como usar outra fórmula. Veja mais um exemplo. Calcule o valor de x na figura abaixo. Temos novamente um triângulo retângulo. Agora, não temos a hipotenusa. Notem que na frente do ângulo reto, o maior lado não tem medida nenhuma. A hipotenusa não apareceu nesse exercício. O ângulo agudo que ele forneceu é de 60 graus. Na frente do ângulo de 60 graus, nós temos o lado x. Ele é oposto a 60 graus, é o cateto oposto. Junto com o ângulo de 60 graus, nós temos o lado 7. 7 é o cateto adjacente a 60 graus. Devemos então relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente. E a única fórmula que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é tangente. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Nós sabemos, pela tabela, que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, substituindo tangente de 60 por raiz de 3, ficamos com raiz de 3 igual. No lugar de cateto oposto, colocamos x. E no lugar do cateto adjacente, 7. Multiplicando em cruz, x vezes 1, x, igual a 7 vezes raiz de 3. Além dessas três fórmulas que nós vimos, existem mais três fórmulas, que seriam cotangente, secante e cossecante. Também podem ser usadas no triângulo retângulo. Mas não é viável. Se essas três fórmulas que nós já vimos já fazem todo o serviço, para que decorar as 6? Mas nós temos que conhecer todas as fórmulas sem ser no triângulo retângulo, sem particularizar. Vejam as fórmulas. Tangente de um ângulo, a origem dela, seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Tangente é igual a seno sobre cosseno. Isso não é válido só para o triângulo retângulo, isso é para todas as funções. Cotangente do ângulo, cosseno do ângulo dividido pelo seno do ângulo. Cotangente, cosseno sobre seno. Reparem que uma função é o inverso da outra. Tangente é o inverso da cotangente e cotangente é o inverso da tangente. A próxima fórmula é a fórmula da secante. Esta palavra secante lembra um pouquinho seno. Secante, seno, mas é o inverso do cosseno. Então, secante, lembra do seno, é 1 dividido pelo cosseno, é o inverso do cosseno. Outra fórmula importantíssima é a da cossecante. Cossecante lembra um pouco de cosseno, mas é 1 sobre seno. Então, cossecante lembra do cosseno, 1 sobre seno. Além disso, nós devemos conhecer a relação fundamental. Ela cai muito nos vestibulares. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. E além desta relação fundamental, temos duas outras, menos pedidas, mas também muito importantes. Uma delas, secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. E a outra, cossecante ao quadrado, 1 mais cotangente ao quadrado. Não é difícil trabalhar com essas fórmulas, mas você deve memorizá-las. Vamos colocá-las em prática. Veja o exemplo. Simplifique a expressão. Seno de x
vezes cosseno de x, vezes tangente de x, vezes cotangente, vezes secante, vezes cossecante. Aparentemente, uma conta bem grande. Nós sabemos que todas as funções podem ser escritas na forma seno e cosseno. Então, para resolver seno, nós nem mexemos com ele, deixamos seno mesmo, vezes cosseno, vezes, agora tangente. Lembram? Tangente é seno sobre cosseno. Depois vem a cotangente. O que vem a ser a cotangente? Cosseno sobre seno. Depois da cotangente, aparece a secante. Secante, 1 sobre cosseno. E por último, cossecante, que lembra do cosseno, lembram? 1 sobre seno. Temos seno em cima, seno embaixo. Dá para cancelar. Cosseno em cima, cosseno embaixo. Dá para cancelar também. Outro seno em cima e outro embaixo. E outro cosseno em cima e outro cosseno embaixo. O que resta? 1 vezes 1, 1. Vamos demonstrar uma das relações vistas usando essas fórmulas. Vejam a demonstração. Provar que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Nós vimos, esta era a penúltima fórmula, né? Temos um único valor, secante, e do outro lado da igualdade, 1 mais tangente ao quadrado. Então, é mais fácil partir da soma para transformar num elemento apenas. 1 mais tangente ao quadrado. Vamos partir de 1 mais tangente ao quadrado. Tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Ficamos com 1 mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Tirando o mínimo, que é cosseno ao quadrado por 1, cosseno ao quadrado, vezes 1, cosseno ao quadrado. E cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, 1, vezes seno ao quadrado, seno ao quadrado. O numerador passou a ser cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Sabemos que é 1. Ficamos então com 1 dividido por cosseno ao quadrado. Lembram que 1 dividido por cosseno era secante? Então, 1 dividido por cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Um abraço, até a próxima aula.